Partidos de direita contra partidos de esquerda, discussões, lutas políticas, violência, lutas pelos direitos, caos. Cada lado acusa o outro de ser enganador e manipulador do povo. E se, na verdade, o enganador é outro? E se, na verdade, todos estejam sendo manipulados? A Bíblia fala que existe um grande anjo enganador por detrás de todo o sofrimento do mundo e que ele está com milhares de forças obscuras do mal para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Você pode não acreditar e pensar que isso é conspiração, mas na Bíblia é escrito tudo o que Satanás está fazendo nas eleições. Olá, meu nome é Nicolas e esse é meu canal, onde eu falo de como estudar a Bíblia, mesmo sendo um iniciante ou não. E nesse vídeo eu vou te revelar tudo o que Satanás está fazendo durante as eleições à luz da Bíblia. Fique esperto, pois você pode estar sendo manipulado nesse exato momento, sem saber. E antes de começar o vídeo, eu queria te pedir que você desse um like nesse canal para apoiá-lo, para que esse vídeo atinja mais pessoas, comentasse aqui embaixo e se inscrevesse nesse canal para receber os próximos vídeos. Então vamos lá. Você pode não saber, mas a Bíblia fala bastante sobre política. Até conta a história de quando o próprio Deus sofreu um impeachment. Você pode ver essa história lá em 1 Samuel capítulo 8. Lá, o povo de Israel faz uma manifestação para que um homem governe como rei. E eles pedem que Deus não mais governe através de seus profetas. Ele literalmente sofre um impeachment. Bem, mas dentre essas histórias tem várias outras em que a Bíblia aborda as eleições. E o nosso foco aqui é saber o que Satanás está fazendo nas eleições. E avisando, não estou querendo apoiar aqui nenhum candidato A ou B, jogar indiretas para nenhum partido ou apoiar ninguém. Eu quero apenas mostrar a visão cristã das eleições de acordo com a Bíblia. Bem, se você não sabe, Satanás sempre esteve atrás de todas as divisões e lutas de interesse na Bíblia. Veja Adão e Eva. Eles eram uma família unida e cheia de amor. Tinham o mesmo interesse, o melhor para todos. Mas veio Satanás e fez eles pecarem. E quando Deus veio e perguntou o que eles tinham feito, Adão logo culpa a Eva, causando divisão no casal, dividindo a família, dividindo eles em dois partidos. Assim também foi com Caim e Abel, assim foi com Esaú e Jacó, e com várias outras histórias, incluindo a divisão entre o reino de Israel e o reino de Judá. Satanás, durante a história do mundo, sempre causou divisão e violência, e hoje não é diferente. Satanás sempre causa divisão entre o povo, os afastando de Cristo. Não é propósito de Deus que briguemos com o nosso próximo, causando lutas, sofrimentos e divisões. Nem se isso for pelos nossos direitos. Nicolas, como assim? Não devo lutar pelos meus direitos? É óbvio que eu tenho que lutar e brigar por aquilo que eu acho correto. Olha, não me entenda mal. Devemos defender o que é correto e nos posicionar, mas a Bíblia não defende o ativismo. Olhe para Cristo. Ele foi preso, humilhado, sendo ferido, totalmente inocente. Tiraram os direitos dele e bateram na cara dele. E o que ele fez? Ele disse, eu não fiz nada de errado. Por que me bates? Cristo tinha o poder para lutar, mas ele não fez. E ele pregava contra o rancor e o ódio, dizendo, quando te tirarem a capa, dele também a túnica. Quando te baterem uma face, oferece também a outra. Então preste atenção, o espírito de ódio e revolta nunca foi o espírito de Cristo, mas sim o de submissão, o de abnegação, o de sacrifício próprio. E ele nunca se envolveu com política. Ele dizia, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. César era o governante político, Deus o governante religioso. E com isso ele dizia que deveríamos prestar nosso dever como bons cidadãos e respeitar as leis de César, ou seja, do governo, do Estado. Mas deveríamos também prestar nosso dever como cidadãos do céu, que é obedecer à lei de Deus. Cristo não defendia a união de igreja e Estado. Ele sempre separou as duas áreas e os dois deveres, mas disse que deveríamos ser submissos ao Estado, exceto que não deveríamos ir contra a lei de Deus. A Bíblia mesmo fala. Importa antes obedecer a Deus que aos homens. Cristo sempre evitou se envolver com política. As pessoas no tempo de Jesus olhavam a Cristo como sendo um candidato a ser rei, a governar elas e livrá-las dos romanos. Até porque Cristo seria um super general, super governador. Em uma guerra, ele poderia curar e ressuscitar mortos. Não haveria problemas também com falta de comida, pois Cristo conseguiria multiplicar o pão. Então, elas queriam eleger Cristo como rei. Mas Cristo sempre repreendia essa atitude e dizia, o meu reino não é desse mundo. Nunca foi propósito de Cristo intervir e controlar o Estado.
Igreja e Estado deveriam ter atuações separadas. Cristo nunca pretendeu salvar o povo do seu sofrimento, mas ele prometia estar com elas. Ele dizia: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Cristo não tinha vindo para libertá-los dos romanos, libertá-los do sofrimento. Ele não iria salvá-los nem de morrer. Ele dizia em Mateus 16, 25: quem quiser salvar a sua vida por amor de mim, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Cristo não veio salvar a vida terrena das pessoas. Ele prometeu que iria salvá-los do pecado e assim eles teriam a vida eterna. Mas os próprios discípulos não entendiam isso. Eles acreditavam que Jesus havia vindo para governar e, se necessário, usar força. Mas Deus sempre afirma em sua palavra: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Mas teve uma eleição que Cristo participou. Você não lembra em que tiveram que escolher ou ele ou Barrabás? Então, Cristo nesse momento ele foi preso e era um candidato contra sua vontade numa eleição contra Barrabás, que aliás não era um criminoso qualquer. A Bíblia nos fala que ele era líder de uma revolta armada, de um grupo que lutava pelos judeus contra a opressão de Roma. Lucas 23:19 diz: ora, Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Então vemos aqui que ele foi preso numa revolta contra Roma. Então por que eles preferiram Barrabás ao invés de Jesus? Pois eles queriam alguém que os libertasse da opressão. Eles buscavam um Salvador que os salvasse das tribulações daquela terra e que lutasse pelos seus direitos. É normal que quando mais o povo sofre, mais eles desejem ver um libertador, independentemente se ele for um revolucionário, sanguinário ou assassino como Barrabás. Porém, esse não era o propósito de Cristo. Cristo queria dar a eles o reino dos céus e não da terra. Ele dizia que todo aquele que seguisse a ele deveria negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz e segui-lo. Ou seja, essa pessoa deveria sofrer tribulações nessa terra e perder muitos dos seus direitos para ganhar o céu. E é nesse momento que Satanás controla as eleições. Ele faz com que as pessoas prefiram os tesouros dessa terra, os leva a focar na luta pelos seus direitos, em travar brigas com os outros e discutir uns com os outros, e assim perderem Cristo de vista. Foi isso que ele fez nos tempos de Jesus, preferir o revolucionário Barrabás ao invés de Jesus. E da mesma forma ele faz isso hoje, pois se as pessoas estiverem mais preocupadas com essa terra do que o céu, ele ganha. E é propósito dele tirar os olhares de Cristo e fazê-los colocar esperança em homens, negligenciando o verdadeiro Salvador. Então ele faz de tudo para dividir o povo, levá-los a brigas, a lutas pelos seus direitos, esquerda contra direita, e assim disseminar o ódio e a ira, assim como ele fez com a multidão ao mandar crucificar Jesus. Hoje mesmo, os anjos de Satanás estão agindo, procurando dividir famílias e amigos. Ele desperta o espírito de críticas, de palavras ásperas e maldosas. Semeia no povo o mesmo espírito que habitava dentro de Barrabás. Ele fomenta o egoísmo, fazendo pessoas buscarem apenas o próprio interesse. Eleva os sentimentos das pessoas e desperta sentimentos de revolta e descontentamento. Faz com que o amor se esfrie cada vez mais, levando multidões à perdição. Enquanto isso, o espírito de perdão, manifestado nas palavras de Cristo sobre a cruz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem, é totalmente esquecido da memória do povo. O perdão, o amor, a abnegação, a gentileza é substituído pelo desejo de autopreservação, a defesa de ideologias, argumentos ofensivos e rancor sem medida. Vai ter guerra civil, nós vamos partir para cima e vamos matar comunista mesmo. A Bíblia fala em Tiago 3, versículo 14 e 15: Mas, se tendes amargo ciúme e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Ou seja, esse espírito de contenda, de brigas, não é espírito do céu, mas sim do diabo, de Satanás. Então devemos não nos deixar controlar por esse sentimento. Então, o que você deve fazer por agora é não deixar os espíritos maus controlarem os seus pensamentos e sua ação. Pois no fim, não importa quem ganha a eleição, e sim quem ganha o seu coração.
Muito obrigado se você chegou até aqui. Não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com os amigos para que ele alcance mais pessoas. Até a próxima e tchau, tchau.